Página 214, tema 3, Sistema Solar. Sistemas planetários são conjuntos de objetos não estelares que orbitam uma ou mais estrelas. Os conjuntos podem incluir planetas, satélites, asteroides, cometas, fragmentos menores e gases. O Sistema Solar é o sistema planetário do Sol. Os cientistas acreditam que o Sistema Solar tenha surgido de uma nuvem de gás e poeira há aproximadamente 4,6 bilhões de anos. O Sol é uma estrela mais próxima da Terra e fonte de luz e calor para todos os corpos do Sistema Solar. Como outras estrelas, o Sol tem luz própria. A luz e o calor emitidos por ele influenciam nos aspectos fundamentais a existência de vida na Terra. O Sol apresenta diâmetro em torno de 1.390.000 quilômetros e tem a mesma idade do Sistema Solar. O Sol é formado principalmente pelos elementos químicos hidrogênio, 73%, e hélio, 25%. Então, observem a imagem. Cerca de 333 mil vezes a massa do Sol é maior que a Terra. Um pouco mais de 109 vezes o diâmetro do Sol é maior que a Terra. Cerca de 1,3 milhão de planetas Terra caberiam dentro do Sol. Então, essa é a imagem do Sol captada pela sonda espacial SOHO em 1999. Página 215. Planetas do Sistema Solar. Planetas. Planeta é um astro que gira em torno de uma estrela e não emite luz, mas a reflete. Para ser classificado como planeta, um objeto celeste deve ser aproximadamente esférico e ser o corpo celeste dominante na sua trajetória, isto é, enquanto gira em torno da estrela, sua órbita não se cruza com a de nenhum outro astro. Mercúrio, Vênus, Terra e Marte são planetas rochosos, também conhecidos por planetas terrestres ou planetas telúricos. Possuem superfícies sólidas e rochosas. Entre eles, a Terra é o que conhecemos melhor. Júpiter, Saturno, Urano e Netuno não possuem superfícies sólidas, como os planetas rochosos. São enormes esferas de gás a diferentes pressões. Por isso, são chamados de planetas gasosos. Possuem massas e volumes elevados e são conhecidos também como planetas jovianos. Em grego, a palavra planeta significa astro errante. Essa nomenclatura, criada na Grécia Antiga, foi estabelecida após astrônomos observarem, ao longo do tempo, o movimento aparente das estrelas e dos planetas pelo céu, e concluir que os planetas não seguem exatamente a mesma trajetória que as estrelas. 5 planetas são visíveis sem o auxílio de instrumentos da superfície da Terra. Por isso, já eram conhecidos desde a antiguidade: Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno. Depois da invenção do telescópio, foram identificados os demais planetas do Sistema Solar. Urano foi descrito em 1781 pelo astrônomo alemão Wilhelm Herschel. Netuno foi descoberto em 1846 pelos astrônomos Johann Gottfried Galle e Heinrich Louis de Raster, respectivamente alemão e dinamarquês. Observem a imagem, ao lado aí, a página do livro, um discurso sobre um novo mundo e outro planeta, escrito por John Wilkins, em 1640, apoiando a visão heliocêntrica do universo, apresentada por Nicolau Copérnico, em 1543. A página apresenta retratos de Copérnico, Galileu Galilei e Kepler, e tem, na parte superior, uma representação do Sol e dos 6 planetas conhecidos na época: Vênus, Terra, Mercúrio, Marte, Júpiter e Saturno. Gravura de coleção privada. Planetas anões. Desde agosto de 2006, foi criada uma nova categoria de objeto astronômico, os planetas anões. São corpos celestes que estão em órbita em torno do Sol, aproximadamente esféricos. Nem têm tamanho muito maior que os outros objetos em sua vizinhança e, ao contrário dos planetas, encontram outros corpos semelhantes em sua trajetória. Até o momento, são 5 os planetas considerados anões do Sistema Solar: Ceres, Eris, Haumea, Makemake e Plutão, todos menores que Mercúrio.
Prestem atenção na explicação. O Sistema Solar formou-se há cerca de 4,7 bilhões de anos. Contudo, a sua origem ainda é questionada. O Sol é a estrela mais próxima da Terra e que assegurou as condições necessárias de vida deste planeta. Ele é basicamente uma bola de gás incandescente, composto prioritariamente de hélio e hidrogênio, cerca de 98%, e oxigênio. O volume do Sol é tão grande que em seu interior caberiam mais de 1 milhão de planetas do tamanho da Terra. No centro dessa estrela encontra-se o núcleo, cuja temperatura alcança 15 milhões de graus Celsius. Na sua superfície, a temperatura é de cerca de 6.000 graus Celsius. Planetas são corpos celestes de formato aproximadamente esférico que orbitam uma estrela e são dominantes em sua trajetória, ou seja, não encontram outros astros em sua órbita. Existem 8 planetas no Sistema Solar: Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Mercúrio, Vênus, Terra e Marte são chamados de rochosos ou telúricos. Os planetas rochosos estão mais próximos do Sol. São compostos de elementos químicos mais pesados, possuem um núcleo de ferro e níquel e possuem pouca ou nenhum satélite natural. Júpiter, Saturno, Urano e Netuno são planetas chamados gasosos ou jovianos. Se situam mais afastados do Sol. Apresentam atmosferas densas em gases, grande número de satélites naturais e anéis. Planetas anões são astros celestes que orbitam uma estrela. Possuem formato aproximadamente esférico e podem ter outros astros em sua órbita. Atualmente, consideram-se os 5 planetas anões do Sistema Solar: Ceres, Plutão, Eris, Makemake e Haumea. Todos eles são menores que Mercúrio. Página 218. Corpos menores do Sistema Solar. O Sistema Solar contém um grande número de corpos menores. Satélites naturais, asteroides, meteoroides e cometas são objetos classificados nesse grupo. Satélites naturais, também conhecidos como luas, giram em torno de um astro maior que eles. Assim como os planetas, eles apenas refletem luz. Esses satélites são formados por rochas e gelo. Alguns têm atmosfera, como Titã, o maior de Saturno. Os asteroides são pequenos corpos menores que a Lua. Seu tamanho pode chegar a alguns quilômetros. A maioria dos asteroides conhecidos localizam-se entre as trajetórias de Marte e de Júpiter, numa região denominada Cinturão de Asteroides, e depois a trajetória de Netuno, na região da chamada Cinturão de Kuiper. Meteoroides são pequenos asteroides, geralmente fragmentos de outro corpo celeste, que se deslocam pelo espaço. Cometas são compostos de gelo e poeira. Eles têm órbitas atualmente elípticas. À medida que eles se aproximam do Sol, parte do gelo derrete, formando uma grande nuvem de gás e de poeira ao redor do cometa, chamada coma. Mais próximo ao Sol, o cometa derrete parcialmente, desenvolve 2 caudas, uma de gás e outra de poeira. A cauda sempre aponta na direção oposta à do Sol. Então, observem aí a imagem do cometa Hale-Bopp em sua aproximação em 1997, visto na Finlândia. A cauda azul provém de gases e a cauda mais esbranquiçada é poeira e gelo, sendo dispersados. Prestem atenção na explicação. Então, satélites naturais ou luas. Então, são astros que orbitam outros corpos do universo, como os planetas e os asteroides. A Terra possui apenas um satélite natural, porém, existem centenas no nosso Sistema Solar orbitando outros planetas. Os pequenos corpos do Sistema Solar são os asteroides, os meteoroides e os cometas. Esses corpos têm características próprias. Os asteroides são blocos de rocha que orbitam o Sol e que são menores que um planeta. Dezenas de milhares deles estão reunidos em um cinturão, situado entre as órbitas de Marte e Júpiter, e outro além da órbita de Netuno. Os meteoroides são rochas menores que os asteroides, que vagam pelo Sistema Solar. Quando atingem a Terra, se incendeiam na atmosfera e passam a ser chamados de meteoro ou estrela cadente. Quando atingem o solo, recebem o nome de meteorito. E os cometas? São corpos de massa pequena recobertos de gelo.
Quando sua órbita passa próxima ao Sol, são iluminados e se aquecem, liberando poeira e gases na forma de uma cauda típica. Façam os exercícios de olho no tema da página 218.